E aí, nesse momento, eu gostaria de começar falando dos editais do Programa do Artesanato Paraibano, né? Então, para quem é artesã, para quem tem carteira do Programa do Artesanato, volta e meia o PAP, ele publica no seu Instagram e também no site alguns editais para que os artesãos possam participar de feiras nacionais. E aí, há editais para feiras em São Paulo, Brasília, Fortaleza, Recife, e eu não sei se me fugiu mais alguma feira, e às vezes acontecem alguns outros eventos que o PAP também publica editais, eventos aqui na Paraíba, enfim. E para você acessar esses eventos, você também precisa passar por uma seleção, e essa seleção ela é feita através de um edital. E aí, se eu conseguir, eu vou tentar aqui projetar o edital que está aberto hoje assim, nesse período, né, na plataforma que é para o Salão do Artesanato em São Paulo, a 22ª edição, para que a gente possa navegar um pouco e entender como é que esse edital ele funciona. Então, esse edital ele é aberto para qualquer artesão que está vinculado ao Programa do Artesanato Paraibano, certo? E aí eu não vou ler o edital inteiro, eu vou só destacar algumas partes rapidamente para que vocês possam compreender como vocês podem acessar especificamente esses editais do PAP, tá? Então, ele é um edital para artesão, para mestre, certo? Artesão ou mestre ou grupos, né, coletivos, associações, enfim, e geralmente são oferecidas entre 5 a 6 vagas, dependendo do tamanho do estande. Então, esse estande ele é adquirido pelo governo do estado, junto com o SEBRAE e o Programa do Artesanato Paraibano, e o artesão não precisa pagar o estande. E, além disso, a gente tem uma vantagem em relação a muitos outros programas do artesanato brasileiro, que o programa da Paraíba ele tem um caminhão, e esse caminhão geralmente leva toda a mercadoria do artesão até o local da feira e traz de volta. Então, geralmente pega na sua cidade e ele devolve novamente para a sua cidade. E aí, para quem já viajou de avião ou participa de feiras, a gente sabe o quanto é importante a gente conseguir levar essa bagagem, porque você sair, por exemplo, da Paraíba para São Paulo de ônibus é muito cansativo. A feira já é um pouco cansativa, e aí você levar esse monte de mercadoria é realmente um transtorno, né? Então, a gente tem esse plus que o programa nos oferece, né? Bom, e aí como é que você pode acessar essa oportunidade, certo? Você precisa atender às condições de participação. Então, para quem é artesão, se é maior de 18 anos, está cadastrado no SICAB, ou seja, se você está cadastrado no SICAB, que é o Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro, você já tem a sua carteira de artesão, tá? E para você participar da seleção, a sua carteira precisa estar válida. Você tem a disponibilidade para viajar e comercializar os seus produtos durante o evento. Se você não puder viajar, você pode realmente indicar alguém que faça, né, essa venda por você durante esse período, e aí tem uma declaração que você já envia no momento da inscrição, e que você tenha todos os requisitos que eles pedem, né? Aí eu vou chegar mais adiante aqui um pouquinho, né, na inscrição. Hoje, atualmente, acho que de 2025-26, eu percebi que as inscrições elas são bastante simples, são feitas por formulários do Google Forms, e você precisa enviar fotos e uma documentação mínima de comprovação, né? Então, qual é essa documentação? O formulário de inscrição, que é o anexo 1, que está no próprio edital, o documento de identificação oficial, CPF, carteira de habilitação, o que for, um portfólio, e aí Luaísa com certeza vai falar da importância do artesão ter um portfólio, e o portfólio está atualizado, porque agora é necessário que você envie para participar de uma feira nacional. Esse termo de compromisso para a pessoa física já está, né, também no edital, e a declaração de cessão de direitos de uso de imagem,
Porque a gente sabe que hoje no Brasil vigora a lei geral de proteção de dados, né? E nas feiras há muita mídia, as pessoas filmam, publicam em redes sociais, enfim. Então é importante que você assine esse direito de cessão de imagem para não existir nenhum problema, né, com a gestão do evento. E aí eu li os documentos para o artesão, tá? Então, para quem é entidade representativa ou cooperativa e grupo de produção artesanal, existem outros documentos que você precisa apresentar, tá bom? E aí, obviamente, esse processo, ele tem um período, né, de início e encerramento, então você precisa ficar atento a esse período de início e encerramento, e você vai passar por uma equipe, né, que ela vai avaliar o seu trabalho. Então, quanto melhor, mais organizado o seu trabalho, a sua produção, a forma que você apresenta o seu portfólio, a chance de você estar apto a ser selecionado é muito grande, certo? É importante que você observe também o cronograma, que são as datas importantes para você ficar atento, né? Então, eles geralmente colocam desde a data da publicação do edital, nesse caso aqui foi 9/2, o prazo final das inscrições de encerramento é dia 10, então para quem quiser ir concorrer à Feira São Paulo ainda dá tempo. Lista provisória sai dia 30 e a divulgação da lista definitiva sai 8, e o evento é de 13/5 a 17/5, tá? Então, para quem pretende, né, participar, ainda dá tempo. E aí, durante o evento, eu vou trazer uma experiência, né, que é minha. Eu já fui via PAP, né, para São Paulo, para Fortaleza, Belo Horizonte e para Recife também. Então, entre 2023 e 2023 e 24 e 25, eu participei de todas essas feiras. Eu posso dizer para vocês que realmente faz diferença tanto no nosso portfólio, faz diferença na nossa forma de comercialização, na nossa forma de compreender o nosso produto. A gente consegue conhecer pessoas de diversos estados, a gente consegue entender como as coisas funcionam, né? Tanto de forma administrativa, né, de gestão, quanto a forma do próprio artesanato mesmo. A gente consegue ter outros clientes, porque às vezes a gente imagina que nosso trabalho não está sendo vendido porque o nosso trabalho não é bom, mas às vezes a gente está mirando no público errado. E aí você participar dessas outras ações são importantes para você avaliar o seu produto e entender também qual é o público que melhor recebe o artesanato que você tem. E aí você pode dizer, mas o custo é muito alto. De fato, a depender do estado que você vai, o custo é alto, né? Para mim, dessas todas, a que foi mais em conta foi Recife, porque é pertinho, né? Foi a FENEARTE, porque Recife é pertinho. Mas eu digo que vale a pena e eu já aconselho que você faça uma poupança. Você que é artesão, se for possível, faça uma poupança e pelo menos participe de uma dessas feiras ao longo do ano, para que você realmente veja se vale a pena para você, se compensa, tá? E aí, como a gente sempre ouve, a feira pode ser boa para mim naquele ano, pode não ser para você, ou vice-versa. E a gente só sabe se a feira é boa quando a gente está nela. Às vezes não dá para você tirar a sua experiência pela experiência do outro, às vezes não dá certo, tá? Então, de fato, eu aconselho que vocês participem pelo menos uma vez. E vale também a experiência de você conhecer uma cidade diferente, de você, conhecer um pouco mais da cultura brasileira. Então, vale muito a pena a participação dessas feiras, tá? E aí eu vou passar para a Lu agora, porque ela vai trazer detalhes de inscrição. E os detalhes que ela vai trazer servem também para os editais que o PAP abre, tá certo? Que são muito semelhantes. Dentro dos editais da Secult, tem o Arte na Bagagem. Ele abre 2 ou 3 vezes ao ano, então dá para se programar, entende? Exemplo, você nem tem o dinheiro, você não fez a poupancinha ainda, não sei o quê, mas vocês fiquem espertos. Se esse de São Paulo, por exemplo, esse de São Paulo é para novembro, aí você vai se programar para ver se tem um Arte na Bagagem naquela época, porque você consegue uma declaração do PAP dizendo que você vai participar, e aí você pode ganhar essa grana para ir, porque nesses editais a gente consegue também passagem, hospedagem,
vários tipos de financiamento. Queria só dizer que essa oportunidade existe, que vocês podem ficar ligados aí no Instagram do PAP e no site do PAP também, tá? Esse ano já é o segundo edital que abre. O primeiro foi para Brasília e esse agora está aberto para São Paulo, tá bom? Certo? Então, deixa eu aproveitar. Então, vamos dando continuidade, certo? Agradecer da Lila. Eu só participei uma vez desse de viagem, que foi para o FENEARTE, né? Sim, Recife. Foi muito bom, sabe, gente? Foi maravilhoso, maravilhoso. Vendi bastante, consegui um lugarzinho, porque é o seguinte, hoje em dia ele tem muita oportunidade de hospedagem, não só existe hotéis, existe Airbnb, então a gente pode procurar, né? Quem é do turismo sabe, quem não é fica sabendo. Não só existe hotel e pousada, gente, existem outros meios de hospedagens mais baratas e seguras, certo? Você pode encontrar isso no Booking, pode encontrar no Airbnb, certo? Então, é só essa ideia. Então, vamos dar continuidade com relação ao quê? Não é só a Lei Aldir Blanc que vai dar essa oportunidade, mas é a principal no nosso país. Então, vou falar bem rapidinho, certo? Porque a maior verba, né, está vindo através desse plano, porque, na verdade, ele começa com um auxílio emergencial na pandemia, 2020, e desde então foi quando eu comecei a participar desses editais. Só botar só um pouquinho, porque eu participei do edital a primeira vez em 2012, no edital da Funjop. Funjop é a prefeitura daqui, a parte de cultura da prefeitura de João Pessoa, estou falando de João Pessoa, a gente sabe que tem gente de várias cidades do estado, e isso é muito bom, porque a gente está falando algo do nosso estado, né? Mas aí eu comecei o quê? Na nossa cidade. Por isso que quando a gente fala, a gente está falando de editais municipais, estaduais, federais e internacionais, porque na verdade você vai, como diz, chutando para tudo que é lá para fazer gol, certo? Então, a primeira vez que eu participei foi em 2012, eu não sabia nada, gente. Eu não sabia, nunca tinha participado, não sabia, fui na doida mesmo. Por quê? Estava precisando, sem grana, cheio de menino pequeno, entendeu? Fazia pulseirinha, vender na praia, né, de hippie, bem sofrido. Quem conhece sabe da minha história, né, da onde eu vim. Então, eu participei e eu fiquei muito feliz porque eu passei. Eu nem imaginava que eu passava, entendeu? Isso foi em 2012. E aí eu fui o quê? Oficineira de macramê nas comunidades de João Pessoa. Era Oficinas Culturais nos Bairros, o nome do edital. E foi por 2 anos. A minha oficina foi uma das mais... Então, já desde 2012 que eu dou aula de macramê. Passou, fui viajar, não sei o quê. Quando chega a pandemia, começa de novo, né? Eu aperrei. Cadê? Sem dinheiro, ferrada. Ai, meu Deus, vou fazer o quê? E aí, eu, esperta, né, já tinha celular, porque em 2012 não existia computador, celular, internet, Google, né? Se existia, eu pelo menos não tinha. Inclusive, quer dizer que eu não tenho computador até hoje, gente. Tudo que eu faço é por celular. Então, assim, a gente tem que fazer com o que a gente tem, certo? Então, é isso. Vamos se sentir forte com o que a gente tem. É pouco, mas a gente tem. É um celular. Todo mundo tem um celular. Então, a gente pode fazer projeto pelo celular, certo? Pandemia chega e aí aquele negócio aí rolou essa lei emergencial. Aldir Blanc foi um artista que morreu de Covid, né? Igual Paulo Gustavo. Primeiro foi Aldir Blanc, ele morreu. Depois Paulo Gustavo morreu. Então fizeram 2 leis de auxílio emergencial. Um ano, outro no outro. Desde esse ano, 2020, que eu participo. E aprovo projetos, né? Eu aprovei projetos em todos os editais que eu participei. Porque, assim, na minha família, muitas pessoas são artistas e eu me senti, assim, na obrigação de fazer por elas também. Então, eu fazia os editais meu, da minha mãe, da minha avó, e de amigos, de grupos, enfim, certo? E aí, pode passar. Então aí depois que acaba a pandemia, ele vira um plano, porque como ele era um auxílio emergencial, não podia continuar. Então, e outra coisa muito importante, por que a gente tem isso? Por causa do nosso governo, entendeu? Porque no governo anterior, nem o Ministério da Cultura existia. Então, isso aqui não é nada de politicagem, mas é uma questão real. Isso só existe por causa do governo. Do governo do PT, do governo Lula, entendeu? Por essas pessoas da esquerda que fizeram tudo isso acontecer. Tá? E aí, do emergencial, vira um plano, né, que é o Plano Nacional Aldir Blanc.
teve um que foi até o ano passado, e agora ele está no ciclo 2, certo? Então, o que é uma política nacional instituída pela lei, fala o número da lei, certo? Depois a gente vai passar esses slides para vocês, certo? Então, ela prevê a continuidade até 2027. Então, gente, isso é uma coisa que vai encerrar. Por isso que a gente tem essa pressa de passar essas informações, porque muita gente vê como concorrente, né? Então, eu não vou passar minha informação porque vai concorrer comigo, não deixa de concorrer, mas não importa, gente, isso é para todos os artistas, para todas as pessoas da cultura, artesão, músico, técnico, dançarino, ciranda, tudo, hip hop, as comunidades tradicionais, esse dinheiro é para todo mundo, certo? Então, 3 bilhões por ano, investimento médio, né? E esse dinheiro, ele se divide, ele vai para a esfera federal, aí vai se dividindo, vem da esfera federal, quer dizer, e se divide, passa para os estados e para os municípios, por isso que é importante a gente ficar ligado, certo? Pode passar aí, por favor, porque vai abrir o da cidade de vocês e está aberto do estado da Paraíba, tá? Isso está falando de Aldir Blanc, mas independente disso, tem outros detalhes que a gente vai falar também. Então, os objetivos é fomentar, né, projetos e ações culturais, é garantir o quê? Garantir a manutenção de espaços, de organizações coletivos culturais, como nossa associação também, promover, né, atividades de comercialização, né, descentralizar a cultura. Por quê? Foi observado que esse dinheiro fica muito, Rio de Janeiro, São Paulo, capitais, aí depois houve, né, um pensamento de que tem que ir para todos os cantos do Brasil e valorizar, né, a diversidade regional e as expressões culturais, né, do nosso Brasil. Então, esse é o objetivo principal desse plano, né? E aí, como funciona, né, eu já falei aqui mais ou menos, então vai para a União, né, que é o Ministério da Cultura, MINC, então é isso que eu queria que vocês fizessem. Tem que seguir, gente, tudo isso no Instagram. MINC, se vocês puderem anotar aí, certo? MINC, Funarte, Secult PB, certo? Porque daí que a gente vai tirar essas informações. Isso é Instagram, fora os sites e o da prefeitura da sua cidade. Você tem que estar ligado, sempre tem que estar lá, entendeu? Às vezes eu sei que todo mundo é ocupado, mas às vezes a gente perde um pouco de tempo, tá ali, principalmente Instagram, ou TikTok, né? Ou, sei lá, WhatsApp mesmo. E você podia estar focando esse tempo para algo que você pode ganhar grana, gerar recurso, botar seu projeto para frente. Depois que vem do Ministério da Cultura e passa exatamente para onde? Eu falei, para os estados e municípios, aí eles formatam esse edital. Então, o que é um edital? É um documento constitucional, vamos dizer assim, certo? Com as ideias do que ele quer passar, certo? E aí esses editais chegam. Então, nós estamos no ciclo 2, certo? Então, os municípios podem aderir ao novo ciclo. Praticamente 98% dos nossos municípios, do nosso estado, está participando, certo? Poucos não fizeram. Mas eu acredito que todo mundo aqui faz. Monteiro tem, Campina Grande, Araruama, todo mundo está. Agora, tem que saber qual é a regional. Isso no sentido da Secult PB. Secult PB é o estado, certo, gente? Então, tanto você vai ver as informações no Instagram, como vocês vão ver essas informações no site. Só procurar www.secultpb.com.br. Então, o que acontece? Só para a gente saber de onde vem esse dinheiro, certo? E aí, os editais vêm e a gente participa. Beleza. Onde a gente acha os editais? Que é a pergunta, né, que não quer calar. Prosas, gente. Certo? Anota aí, por favor. Prosas. É uma plataforma. Só botar no Google. www.prosas.com.br. Eu tenho no próximo slide, quando o Dalila conseguir abrir, eu fiz um vídeo mostrando, certo? Como é que a gente faz lá para se cadastrar, mas aí é daqui a pouquinho. Prosas. E o da prefeitura da cidade, porque lembra que eu falei que vão vir duas verbas, vai vir o da prefeitura da cidade de vocês, Campina Grande, aí você vai botar aí, ó. Você vai botar no site da prefeitura, aí você vai botar, quando não tiver, porque pode não ter algo específico, mas vai ter uma aba lá, cultura, isso serve para todas as cidades, viu, gente? Porque já estão abertas, gente.
vocês vão ter a oportunidade de se cadastrar em 2 projetos, tá? O da prefeitura da cidade de vocês, porque vocês só vão concorrer com pessoas da cidade de vocês. Eu acho mais fácil, às vezes, né? Depende. Mas eu acho que é mais fácil, né? Passar no da prefeitura. E o do estado a gente está concorrendo com o estado todinho, mas tem as regiões, e às vezes não, porque o do estado, tu acredita que é difícil para a gente aqui de João Pessoa? Porque aqui em João Pessoa é muita gente, e aí a gente ainda concorre, né, com várias cidades. Então, assim, é muito difícil a gente conseguir do estado quem é de João Pessoa. Mas, de vez em quando rola, inclusive já rolou para mim, né? Por isso que eu estou aqui, né? Então, para vocês que é possível. E é como eu falei, com o que a gente tem, gente. Entendeu? Eu sei que muita gente, é difícil que a tecnologia, para mim também. Eu estou me formando em turismo, mas eu vim entrar na universidade há 3 anos e meio atrás, entendeu? Eu sou da época analógica também, eu não sou tecnológica, mas eu me viro. A gente tem que se virar. E a gente tem que pedir ajuda, sim, para os filhos, para os sobrinhos, para marido, para irmão. A gente sozinha, uma andorinha só não faz verão. Seja bem-vinda, Danuíla, querida, certo? Então, assim, vamos pedir ajuda, sim. Aí, exemplo, Lu, não tem ninguém que me ajude. Vai no Lan House. Entendeu? Porque a gente precisa aparecer, minha gente. Se a gente nunca dá as caras, entendeu? A gente nunca vai como tem que chutar para fazer gol. Só faz gol se chutar. Se ficar parado, não vai rolar. Ninguém vai cair do céu nada, certo? Então, bora. Vocês têm que procurar o site da prefeitura da cidade de vocês. E o do estado, vocês vão procurar, já falei, secutpb.com.br. O do estado é o seguinte, existe um pré-cadastro do estado, que anotem, por favor, também, é o Mapa Cultural PB. E é bem rapidinho, você vai botar só uma foto sua, vai fazer uma mini bio. O que é uma mini bio? Você vai fazer um resumo do que você é. Ah, Lu, mas eu fiz pouca coisa. Não importa. Sou artesã na cidade de tantos anos, comecei a fazer faz 2 anos, por exemplo, ou faço desde criança, vendo na minha... Vai contar sua história, gente, entendeu? Ninguém começa uma história já grande, todo mundo começa pequeno, entende? Então vai contando sua história ali, é um mini bio, já está dizendo. O PAA é o quê? Ele vira já um programa, né? Que todo ano é se discutido o que é que vai acontecer. Por quê? Existe prefeitura que roubou. Imagina, vem um monte de milhão de real, entendeu? O povo não sabe o que fazer, aí rouba, os artistas não sabiam se inscrever, e aí depois rola essa história aí, porque é um dinheiro público, não tem que prestar conta, certo? Aí tem essa questão da transparência, a participação social. Eu vou falar disso também, só que já, certo? Que é uma coisa importante, que a gente perde direito porque não participa das coisas. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, quem pode participar, certo? Pessoas físicas, pessoa física, qualquer artista, produtor, técnico, certo? Detentores de saberes tradicionais, tá? Não precisa ter, exemplo, para a gente de artesanato, eles pedem a carteira SICAB, certo? Mas eu acredito que todo mundo aqui tem, mas mesmo quem não tenha, você vai fazer um portfólio e vai colocar lá mesmo sem carteira, e você vai tentar, certo? Mas geralmente eles pedem para artesanato. Pessoa jurídica é o quê? MEI, empresa, associação, certo? ONG, coletivo, por exemplo, quadrilhas, né? Grupos, né? Pessoal, exemplo, Jurema, certo? Porque tem a questão da tradicional também. Você faz parte, exemplo, tem gente que faz várias atividades, você pode participar de um edital aqui fazendo dança, você pode participar de outro edital ali com artesanato, não impede, certo? E os espaços culturais. E aí isso você vai ver lá, qual tipo de edital, fomento, entendeu? Fomento vem um dinheiro para você fazer o seu objetivo, que o objetivo é o quê? O projeto. Premiação você vai ganhar o dinheiro, mas você não vai ter que dar nada em troca. Você não tem que fazer relatórios, não tem que prestar conta, você só vai ganhar, certo? A premiação é muito legal. Inclusive, infelizmente a gente perdeu, esse ano não teve do estadual premiação, mas eu espero que tenha premiação no municipais de vocês. No municipal daqui teve, mas para a gente o artesanato perdeu a premiação do estado. Mas por quê? Foi exatamente aquela questão que ninguém foi ser conselheiro municipal ou estadual, então ninguém lembra. Quando está lá, pessoal que está defendendo
o circo, o pessoal que está defendendo hip hop, o pessoal da comunidade indígena, entendeu? Eles estão ali, cada um por si. Aí ninguém lembrou do artesão, entendeu? Esse agora não tem premiação para artesão. E foi a primeira vez que isso aconteceu. E a gente perdeu isso, né? Subsídio também é uma graninha que vem para você viajar ou para você fazer algo, né? É um apoio financeiro para manutenção. Exemplo, você tem uma casa cultural, você tem um ateliê e você precisa comprar máquina. Você pode, gente, participar do edital para comprar coisas, certo? Minha avó é pianista, eu passei no edital dela por R$30 mil, que se chamava Parrafa, em 2021, se eu não me engano, para comprar o piano dela, o som, porque minha avó era uma pianista super renomada, mas ela estava sem instrumento, ela não tinha um instrumento para trabalhar. E eu fiz um projeto dentro dessa temática e passou. E a gente teve direito, mandou o dinheiro, ela comprou o piano dela. Inclusive, ela está trabalhando até hoje com esse piano, certo? Então, a gente pode comprar as coisas. E as cotas, a gente não pode esquecer, porque é o direito, entendeu? Quem pode participar? Ganha pontuação ou ganha, né, algumas vagas. Pessoas negras, pessoas indígenas, quilombolas, ribeirinhos, ciganos, certo? Pessoas com deficiência comprovada. Eu, por exemplo, eu tenho fibromialgia, mas eu não posso botar no edital que eu sou PCD. PCD é pessoa com deficiência, porque eu não tenho meu laudo. Então, eu estou na ampla concorrência e todos os outros ficam na ampla concorrência, certo? Então, quem participa de cota, você vai lá, só tem um anexo, que aí você vai assinar e dizer, eu participo, né? Eu sou negro, sou indígena, sou cigana, certo? Participo, né, sei lá, você tem que ver qual é, ou eu sou PCD, e mulheres também, mulheres agora entram também na cota, certo? A gente ganha um pontinho por ser mulher. Então, todas as mulheres já ganham um ponto, né? E é isso, é aquela questão que eu falei, né, da participação social. A gente, às vezes, todo mundo fala, isso não dá em nada, essas reuniões, aqui. Dá, gente, dá. Tem que ter alguém ali representando, principalmente o artesanato, porque quando não tem, a gente perde, como foi o caso agora. Não tem premiação para artesão, primeira vez. Por quê? Porque não teve ninguém lá representando o artesanato no Conselho de Cultura, certo? Ninguém participou, perdemos, porque cada um vai, como você diz, puxar a linguiça para você. Quem está lá, os indígenas, não vai lembrar dos artesãos, não, pô. Por mais que tenha artesão lá, entendeu? Mas vão lembrar das causas deles. E, entendeu? Cada um vai... Por isso que a gente tem que participar. Eu já fui conselheira municipal de cultura e artesanato, e, inclusive, consegui colocar o artesão num prêmio lá que não existia artesão por isso. Certo? Então, quando vocês ouvirem falar, é uma reunião para conselho, quem quiser, quem puder, lógico, a gente tá, estou trabalhando de graça. Tá, mas você está trabalhando para a sociedade, para a gente mesmo. A gente não faz parte da sociedade, então a gente está trabalhando para a gente. Vamos dizer que a gente está contando uns pontinhos lá no céu com Deus, entendeu? Vamos pensar assim. E é isso, prestar atenção nesses prazos do cronograma. Por exemplo, agora mesmo, quase que eu perco da música. Eu estou contando as coisas que acontecem comigo, porque, como eu falei, por mais que eu faço, já sei fazer, mas eu vacilo também. Por exemplo, eu esqueci, eu não sabia que o da música. Eu tinha visto todos os editais do Estado é dia 9. Todos é dia 9. Não era o da música, é dia 3, que é hoje. Então, quase que eu perdi. Só não perdi por causa desse workshop. Que eu fui estudar para o workshop. Eita! Aí fiquei fazendo, entendeu? O meu. Então é isso, prestar atenção, certo? Os editais locais, estaduais e a execução, porque tudo tem um cronograma. E aí, quais são os impactos, né? É isso, a geração de emprego, interiorização de sustentabilidade, porque o dinheiro está chegando onde tem que ser chegado. Porque a gente precisa melhorar de vida, a gente precisa, né, ter orgulho, dizer, eu sou artista e eu vivo de arte. Então, a economia criativa, tudo isso faz parte da sustentabilidade. É o dinheiro da política pública sendo investido no lugar certo. Pois é, e aí eu queria também sugerir para que você pudesse ler o edital, mesmo que você não vá participar, mas é para você se acostumar com a linguagem do edital, porque, de fato, edital é um gênero textual que tem uma linguagem própria. Tem uma nomenclatura que, se a gente não está acostumado, a gente acaba que meio que tropeça nisso. Então, é bom que você tenha contato antes, leia, só para você entender, para você realmente se habituar com a linguagem, porque aí no momento que você for competir, você já tem uma ideia, e aí não tem aquela pressão de dizer, ai meu Deus, tem que entender o documento, para ele entender da documentação que eu vou mandar, entender do processo.
tá? Ela deu dicas de vários lugares, né, inclusive Prozas, e aí eu quero realmente recomendar que você faça o cadastro na plataforma Prozas, porque tem editais que são de diversas naturezas. Então, por exemplo, vamos imaginar, pode ser que a Energisa, em algum momento, lance um edital de fomento para alguma coisa. E aí você leu o edital e fala, eita, eu me encaixo nesse edital. Aí você vai poder concorrer a esse edital. Sei lá, vai que a Cagepa lance um edital, e aí aquele edital sai ali no Prozas, todos os bancos, exatamente. Itaú, o Banco do Brasil tem os projetos culturais. Exatamente. São muitos, o Prozas é o principal, a principal plataforma, certo, gente? Exatamente. E aí a gente pode entrar nessa plataforma, faz o cadastro, você recebe e-mails periodicamente, e você também pode estabelecer, uma vez por semana eu vou entrar na plataforma para ver o que está rolando por lá. E se especializar em editais, tá? Isso. E assim, o Prozas vai ser a tarefa de casa, certo, gente? De vocês. É isso, fazer o cadastro do Prozas. No próximo slide a gente já vai mostrar aqui, certo? Pode notar, né? Ninguém tem dúvida, não. Se tiver, levanta a mãozinha, tá? E fala. Né? Eu sou multiartista, né, gente? E há 22 anos já trabalhando com artesanato, com música, com produção. Só que eu só fiz meu MEI há 3 anos para cá. Porque chega um momento, gente, que a gente pensa, eu vou pagar todo mês R$80, mas vale a pena. Depois eu vou explicar a vocês que vários serviços eu só pego se você tiver um MEI, entendeu? E coisas grandes, principalmente projetos grandes, entendeu? Pessoas para lhe contratar, você precisa disso, mas isso aí já é outro assunto, certo? Então, e aí, vamos aprender a fazer os projetos falando do quê? Do Prozas, certo? Que é exatamente isso. É onde, eu posso dizer assim, onde tudo começa pra gente. Vai ser o Prozas, certo, gente? Então, é essa a tarefinha de casa da gente. Quem não conseguir fazer, vai entrar em contato comigo, tá? E aí, eu vou dizer, porque assim, eu acredito que vocês de primeira conseguem, porque é simples o cadastro, tá? Então, Prozas, tá? Você vai encontrar todos os editais, tanto do Aldir Blanc, do PNAB, certo? Eu já expliquei o que é, mas você vai encontrar outros. Você lembra que eu falei que não é só esse financiamento, tem muito dinheiro, tem, gente. Só precisa a gente estar especializado para captar. Então, bora lá. Exatamente. Esses são os que estão abertos no Prozas, que eu botei aqui, música, cultura popular. Isso é o que estão abertos agora, que são as nossas oportunidades. No caso da música, só foi até hoje, até 18 horas, então não dá tempo. Por quê? Vamos dizer, eu passei 2 dias fazendo. Foi desde o dia que eu fiquei sabendo desse workshop, entendeu? Mas todos os outros estão abertos até o dia 9. Só que aí, o que aconteceu? O que eu percebi com os daqui do estado? Eles fizeram só para CNPJ. Só pessoa jurídica. A gente perdeu isso, gente. Porque não tinha ninguém lá para falar. Gente, e as pessoas físicas? Agora, entendeu? Eu nem entendi. Primeira vez que isso aconteceu. Primeira vez que a gente não vai ter prêmio. Primeira vez que pessoas físicas não podem participar. Só que aí, o que acontece? Não é que não pode participar. Você, com pessoa física, você vai olhar desses editais. Artesanato, você vai se encaixar muito bem com culturas populares. Esse Paraíba Inclusiva. Por quê? Você vai fazer um projeto para as crianças, gente. Audiovisual é tipo cinema, coisa assim, né? De filme, né? De documentário. E arte visual, às vezes artesanato entra em arte visual também, viu, gente? Então, fique esperto. A gente pode fazer algumas peças e botar como exposição de arte visual. Podemos. Certo? E agora, sim, agora a gente vai falar o quê? Do portfólio. Quem já tem portfólio, eu não sei se vocês mesmo fizeram, ou se foi alguém que fez, mas a gente vai aprender. Porque mesmo quem tem, a gente tem que atualizar. Por exemplo, todo salão que a gente participa e não ganha certificado, a gente tem que botar no nosso portfólio, certo? Então, nesse portfólio, para quem não tem, aqui eu vou dar uma dica de como começar, certo? O que você vai fazer nesse portfólio? Você vai contar a sua história artística, o que você faz, como isso começou, tudo a sua história, tudo que você participou. Pouca coisa ou muita, não importa. Certo? E ali você vai ter que ter um espacinho para você colocar as comprovações. Comprovação vai ser o quê? Foto. Agora a gente vai procurar as melhores fotos, certo? Vai procurar as melhores fotos. A gente vai procurar, por exemplo, matéria de jornal. A associação, quem for da Associação do Macramê já tem 2 matérias de jornal. Inclusive tem uma aqui comigo. Quem
quem é mais tecnológico vai dizer, essa mulher tá falando de Canva já passou. Cara, é o melhor, entendeu? Porque nele você tem a parte, quem é rodão, vamos dizer assim, de mexer, vai mexer lá e vai encontrar muita coisa, mas vai ter que pagar, e quem não sabe muito vai conseguir mexer. Então, para mim, é o melhor, certo? É o Canva. Então, anota aí, por favor, gente. O Canva é para fazer tudo, não é só portfólio não, viu? Faz trabalho, faz tabela, é muita coisa. Você pode fazer pôster para botar nos trabalhos de artesanato, exemplo. Fazer pôster para o Instagram, story do Instagram, um monte de coisa, gente. Tudo a gente mesmo que edita lá, é muito simples. Você entrou no Canva, aí tem que buscar modelo, aí você vai escrever portfólio, que é o que você quer, portfólio, certo? Então, portfólio profissional. Quando você fizer isso, ele já vai dar vários modelos, tá vendo? Para você. É um modelo pronto, todos gente. esses você pode pegar, você vai editar, tá vendo? Agora, só não pode editar esses que tem uma coroazinha, tá vendo aqui? Tem uma coroazinha em essa alguns coroazinha, aí, não pode, só quem porque aí é para quem já paga o programa. Mas é de graça. Certo? Então aqui, por exemplo, eu vou pegar esse primeiro. Escolhi esse. Então vocês vão fazer exatamente assim, certo? Pega ele, e aqui, Olivia, você vai apertar. É só apertar em cima e tem editar. Em editar, você vai botar o seu nome. Aí já tira o nome da pessoa, já bota o seu. Vamos botar Raquel, certo? Aqui, o portfólio profissional, que você vai botar alguma coisa que você queira, o seu Instagram, entendeu? Tudo aqui você vai editando nesse, aqui, você vai, apaga aqui, aí vai tirar a foto dessa pessoa, excluir imagem. E aí você vai procurar uma foto, você vai botar substituir, vai botar a sua foto, você vai procurar uma foto sua, certo? Por exemplo, aqui, eu vou botar essa. Já entrou uma foto minha, certo? Então aí vai, aqui você aperta para a segunda página. E tudo isso você vai mudando. Aqui, você aperta e em vez da foto dessa pessoa, você vai botar a sua. Aí você vai escrever sobre você. E aí tem vários modelos, vocês podem brincar, entendeu? E achar um modelo que você ache melhor. Você pode substituir páginas, excluir, pode ter um portfólio com 2, 3 páginas, aqui adicionar páginas. Você tem que ir buscar um pouquinho. Essa é a melhor ferramenta para fazer os portfólios. Certo, gente? Então é isso. O Canva, tem outros, tem um, esqueci o nome agora, depois eu falo para vocês, que ele já sai as coisas tudo pronto, mas a IA, a gente está falando sobre isso também, certo? As ferramentas que a gente usa, a gente tem que usar a tecnologia. Só que muitas vezes a tecnologia, ela erra, entendeu? Ali é máquina, não é, né? A gente erra, elas erram muito mais. Então, assim, eu acho que o Canva é o melhor. Você pode ali, vamos dizer, tem um slide, tem 5 páginas, você não precisa usar 5, você só tem 2. Uma é a primeira, a segunda conta um pouquinho sobre você, e a terceira você vai colar fotos sua, experiência, fotos das peças que você fez para quem é artesã. Exemplo, quem é atriz, coloca lá cartazes das peças, e aí você vai bolando, certo? Agora esse aí é o seguinte, esse aí já é o prosa, certo? Como é que a gente vai fazer para achar lá? Porque se não tem áudio, aí eu vou falando. Então, você apertou no Google, você botou prosas, aí vai ser... o primeiro que apertar, você já vai. Ele já entra aí, botando os editais. Mesmo que você não tenha o cadastro, porque tá lá os editais, mas aí você tem que fazer o cadastro. Sobe mais um pouquinho a página. Isso. Só que você vai nesses 3 pontinhos, vai estar lá, cadastre-se. Tá vendo, gente? Então, é aí que vocês vão ter que fazer o cadastro, tá, gente? Cadastre-se. Pronto, criar uma conta. Aí seu nome completo, e-mail. É muito simples, gente. Tá vendo? Você vai falar um pouquinho sobre você, vai botar seu endereço. É simples, é um cadastro normal. E depois você vai se cadastrar. Quando você se cadastrar, você já vai criar seu perfil. Você vai botar fotos. Aqui eu vou entrar no meu. E quem tiver no celular, no computador, já grava a senha. Eu entrei no meu, tá vendo? Laísa. Vocês botam perfil empreendedor. Vai ter lá 2 tipos de perfil. Bota perfil empreendedor. Tá? E aí quando você começa lá, você vai apertando nesses 3 pontinhos, tá lá, todos os editais. E aí, como eu falei, aí é edital do Brasil todo, inclusive para fora do Brasil. Porque a gente falou dos internacionais.
Você vai encontrar também esses editais internacionais na página da Funarte, se vocês puderem anotar. A Funarte, inclusive, tem o MINC-BR, que é para artesão, sabe? É um negócio muito massa, eles dão um dinheiro massa para a pessoa viajar. Tem o Iber não sei o que lá, que vai para fora, vai para vários países. Então, tem muita oportunidade. Gente, é assim, um mundo de oportunidade, certo? Então, a gente não pode perder. Lógico, cada um na sua realidade, para ver o que dá para a gente. É aquilo que a Dalila falou. Nem tudo a gente pode fazer, né? Não pode abraçar o mundo. Mas a gente pode ver o que a gente se encaixa ali. E outra, vamos ter ideias, entendeu? E vamos primeiro realizar sonhos, que são ideias que a gente já tem há muito tempo. Vamos botar no papel esses sonhos, certo? Então, o que é que eu quero fazer? Eu quero fazer uma oficina. Quem gosta de ensinar, faz oficinas. Quem gosta de viajar, circulação. Porque vocês vão ver que tem os níveis ali no próprio projeto. O projeto vai ter desenvolvimento de projeto. Exemplo, no meu caso, fazer um show no Teatro Santa Rosa com a minha avó, que vai fazer 85 anos. Isso é um projeto, eu tenho. Entendeu? Então, desenvolvimento de projeto. Mas, por exemplo, ele não vai viajar, então não é circulação. Mas para quem gosta de viajar, pode botar circulação. Entendeu? Por exemplo, pessoal, Luciana, que é turismo. Você pode, Luciana, entrar assim com turismo. Turismo, como eu falei, está engajado. Entendeu? Você botar um passeio, entendeu? Afroturismo, botar um passeio de turismo base comunitário, algo que envolva a comunidade. Porque o interessante dos projetos é isso. A gente também não pode pensar só na gente. Eu quero só arrumar dinheiro. Não. O que é que eu vou fazer para arrumar dinheiro e ajudar na sociedade? Isso é que é o legal, né? Mas tem gente que não gosta de ensinar. Lu, não gosto de ensinar. Beleza. Faça uma exposição. Você fazer uma exposição, você está ajudando com a sociedade. Entendeu? Estou falando cara de artesão. Aí quem, exemplo, que for dançarina, fazer um show, entendeu? E outra, a gente tem essa questão presencial, mas a gente está fazendo muita coisa online, gente. Isso aqui que a gente está fazendo, pode ser um projeto para fazer workshops, entendeu? Só que você está meio batido, beleza. Ele pode pensar em outras coisas, né? Aí, qualquer coisa, levanta a mãozinha, viu, gente? Pode... E isso tem que... faz parte. Então, vamos ver os documentos. Geralmente, praticamente todos os projetos seguem mais ou menos a mesma regra. Aí, como eu falei, eita, Lu, e agora? Secult, que é o do Estado, botou só pode MEI ou empresa. Primeiro, associação pode. Agora, geralmente, tem que ter pelo menos 1 ano de funcionamento. Empresa, às vezes, você tem que olhar, tudo você tem que ler o edital para saber, certo? O que é que eles, cada edital, ele não pode imaginar, vou adivinhar que no edital, não, você tem que ler, saber o que é que ele quer, você vai fazer de acordo com o que ele quer. E quando você entra lá na plataforma Prosa, por exemplo, você vai se cadastrar, aí tem inscrever, quando você começa a escrever, ele vai dizendo o que ele quer, você vai fazendo exatamente o que ele quer. E aí, daqui a pouco eu volto, não deixa eu esquecer a questão da inteligência artificial, que ajuda a gente bastante. Mas quais são os documentos? RG, CPF, comprovante de residência. Isso aí a gente tem que ter. O comprovante de residência, a maioria das vezes, eles querem que seja no nome da gente. Então, o que a gente faz? Já tenta ajeitar, bota uma água, uma luz. Pô, eu quero participar do edital. Já arruma logo isso de botar uma das contas no seu nome. Lua, mas a minha casa é alugada. Mas tem uma declaração que você vai lá assinar que você mora na casa alugada. Por quê? Quando tem um edital lá, vocês têm que prestar atenção embaixo, sempre tem uns anexos. Tem que abrir tudo aquilo, gente, que ali vai ter outras informações necessárias para o edital. Não é só aquela parte escrita do edital. Anexo, então anota, que eu já vacilei, esqueci uma vez de um anexo que tinha lá, que tinha que botar, entendeu? Então, a gente tem que olhar os anexos. Certo? Então, esses são os documentos. Outra coisa, as certidões. Porque às vezes a gente está devendo a IPTU e não consegue uma certidão municipal. Isso aí, praticamente todos eles pedem, entendeu, gente? Certo? Então, e outra, o PJ. O PJ é o quê, gente? É o MEI. MEI eu digo assim, porque a gente é humilde. Você pode ter uma empresa, né, que é o ME. Mas a gente que é mais humilde é o MEI. Entendeu? O MEI você vai pagar R$80 por mês e você é a sua empresa. Pronto, então, exemplo, algumas de nós já somos MEI, eu também sou, faz 3 anos, e já muita oportunidade apareceu para mim.
Então, o que a gente vai fazer? Primeiro é o objetivo geral. O que é o objetivo geral? O que você quer, é o seu sonho, é o seu projeto, a sua ideia. E ela, a gente coloca em poucas linhas, é bem resumido. Vamos dizer, esse agora que eu botei agora, da música, o objetivo geral é criar o primeiro álbum musical da cantora Luaísa, que tem 22 anos de carreira. Então, é isso. Agora, ele pega os objetivos específicos. Aí vem o quê? Valorizar a cultura nordestina, da mulher, entendeu? Movimentar o cenário musical, autoral. Aí vem, você vai colocar ali, entre 3 e 5. Às vezes o edital fala, especifique 3, especifique 5. Às vezes ele não diz nada, você bota de 3 a 5 específico. Aí vem justificativa, certo? O que é a justificativa? Você vai dizer ali por que é importante aquilo. E aí eu vou dizer, Lu, mas eu não sou boa de escrever. Calma, que a gente tem o Salvador dali, ele chama-se ChatGPT, certo? Meu amigão. E aí vem o quê? As metas. Metas é o que é que vai atingir ali. Entendeu? Com a gravação do meu disco, eu vou distribuir nas plataformas digitais, vai alcançar 50 mil pessoas, por exemplo. Vou fazer uma feira de artesanato, você em média, você calcula uma coisa na média, entendeu? Do que você vai conseguir ali com o seu projeto. São as metas. O que é que você quer alcançar? Quantas pessoas vão trabalhar, entendeu? Naquele projeto. Nesses projetos é bom que você inclua mais gente, porque esses projetos estão sendo 20 mil, entendeu? 30 mil, então, geralmente não é para uma pessoa só, ele quer que divida um pouquinho. Então, ele divide em quê? Você, que é o artista principal, alguns eles deixam ganhar 2 vezes, então você pode botar você como artista principal e como direção. Pode, entendeu? Tem que ver, às vezes eles deixam, às vezes não. Você vai colocar material, por exemplo, que você queira comprar, depende, tudo é o que você quer. Se for uma feira, você vai colocar aluguel de mesa, aluguel de tenda, tudo ali, certo? Qual é o plano? Vocês têm que lembrar, acessibilidade, não pode esquecer, todos os projetos têm que ter acessibilidade. E aí eu não sei como é que eu faço. Intérprete de Libra, certo? Legenda. Se for um evento, você tem um espaço separado para pessoas idosas ou pessoas PCDs estarem no evento. E agora, tudo isso, você vai conseguir ideias com o ChatGPT, que ele vai falar já sobre isso, que ele vai ajudar você a escrever. Entendeu, gente? Ele não é o crânio, todo mundo está usando isso e a gente vai usar também. O que a gente não pode é botar o ChatGPT para fazer tudo, tipo assim, isso faça, não. Entendeu? Você dá a ideia e ele vai lhe ajudar. Qual seria, por exemplo, a melhor acessibilidade para esse projeto de uma feira, não sei o que, lá? Ele vai dizer. Aí você vai pegar ali aquela ideia e vai colocar lá. Certo? E aí tem que, plano de distribuição, também pede lá o ChatGPT para ele lhe ajudar, porque enquanto eles começam a botar muita coisa para você escrever, e aí o plano de distribuição é o seguinte, como é que vai ser? Quem vai fazer isso? Quem vai fazer aquilo? Tem essa parte da equipe, que é exatamente isso, mas nesse plano de distribuição também, exemplo, ele precisa, eu sempre boto nos meus projetos, uma social media, é uma pessoa que vai estar ali, porque você não consegue fazer tudo. Você vai fazer um projeto, você vai filmar, você vai tirar foto, você vai não consegue, entendeu? Então, bota pessoas para estar lhe ajudando ali naquela equipe, certo? E as planilhas, gente, geralmente é um anexo separado. Planilha, equipe, cronograma. Planilha vai estar lá tudo, a descrição. Exemplo, eu quero comprar um maquinário, porque aquisição de bens você pode, entendeu? Geralmente você tem que dar alguma coisa também, né? Que a gente chama... Peraí, só um minutinho. Que a gente chama o quê? Uma contrapartida. Então, se você vai ganhar bens, entendeu? Você vai comprar maquinário, você vai comprar linha, você vai comprar suas coisas, você tem que doar alguma coisa. Então, você vai ter que ter alguma ideia. Por exemplo, fazer uma live que vai arrecadar alimentos para a instituição. São ideias, entendeu? Contrapartida que você vai fazer, entendeu? Para aqueles projetos é importante, não só para você, no caso de quem for comprar coisas, comprar instrumento, comprar material,
certo? Então, aí vai estar tudo na planilha. A descrição, o que você quer. Aí tem lá, unidade de medida. Exemplo, eu quero 10 linhas. Essa linha é o quê? É tubo, é quilo, entendeu? Você vai comprar um pincel, unidade, essa é a medida. E tem o valor unitário e o valor total. Aí você tem que fazer essa parte. Por isso que é bom a gente se programar. Já pega antes, pronto, eu quero participar desse, então já vou olhar como é a planilha. Tem planilha e tem cronograma e equipe, que ele já vem uma folha separada, um arquivo separado, você vai ali só editar. E tem uns que é já dentro do programa, dentro do sistema. Então, essas coisas a gente tem que prestar atenção, certo? Tudo isso a gente vai fazendo como? Fazendo. Não tem outro jeito de aprender, a não ser metendo as caras, metendo o dedo e fazendo, certo? Depois vem o quê? A questão das cotas, a gente já falou, sempre tem nos anexos uma folhinha que é para você assinar. Eu, fulano de tal, faço parte, entendeu? Ou sou negro, ou sou indígena, ou sou, entendeu? PCD, aí vai ter uma folha específica para você assinar, tá bom? Não esquece, gente, senão dá errado. E outra coisa é a prestação de conta, que é super importante também. Porque se você pega esse dinheiro, faz as coisas, mas não presta conta, não faz a prestação de conta, você pode não conseguir mais participar, né? Então, e a ideia é que a gente sempre vai participando de todos, né? Cada ano aí vai se empolgando mais, vocês vão ver, quando vocês participarem do primeiro, que vocês pegarem, eu falo do dinheiro, mas não é só o dinheiro, é como se fosse um prêmio mesmo, sabe? Eu consegui, é muito bom, gente, a gente fica muito feliz quando a gente consegue passar um projeto, entendeu? E todos nós somos capazes, como eu falei, quando eu comecei a saber de nada, hoje eu já passei, eu acho que mais de 25 projetos, 2020 para cá, não só meu, de várias pessoas, mas eu já passei muitos, eu passei projeto só não passei projeto de 100 mil, mas de 50 mil, de 30 mil, de 20, de 10, de 5, de 7, de 8, já passei, entendeu? E assim, na cara, na coragem, sem, entendeu, gente? Tentando a gente consegue, tá? É só isso que eu falo para vocês, a gente, assim, eu sei que é muita informação, a gente parece uma coisa difícil, é até um pouco difícil, porque a burocracia, porque não é um dinheiro público, então tem que ter uma prestação de conta, tem que ter a ética também, eu acho que isso é muito importante, né? A gente saber que aquele dinheiro ali não cai do céu, né? Então é uma conquista, mas a gente tem ética. Então essa prestação de contas exatamente isso. Mas não é nada demais, é um relatório, geralmente já tem um ofício, vamos dizer assim, um anexo ali que já é. Você vai dizer, num projeto, você deu tudo certo, ou não, às vezes mudou alguma coisa. Pode acontecer de mudar, entendeu? Às vezes você botou lá no seu projeto, na planilha, exemplo, que você ia contratar um fotógrafo por R$2.000, exemplo. E aí tu conseguiu 1 por 1.000, aí sobrou 1.000, mas você pegou esses 1.000, aí você bota lá no seu planilha, olha, não foi 2.000, foi 1.000, mas aí esse 1.000 já fez outra coisa, pode acontecer, certo? Só que assim, sempre dentro, você não pode pegar 1.000 e simplesmente sumir com esse 1.000, entendeu? E dar uma dentro, certo? Mas você pode remanejar essa planilha não é... Agora, lógico, se você puder fazer o máximo certinho, melhor. Mas, às vezes, nem tudo é do jeito que a gente planeja, né? Muitas coisas, às vezes, às vezes, você não... Às vezes, é o contrário. Você bota um valor, quando você vai comprar, o negócio já está mais caro. Aí, você compra menos. É isso, certo? Então, a gente tem esse balanço também que a gente vai fazendo. E aí, onde encontrar, certo? Esses editais? Mais uma vez. Tem o Balaio Nordeste, gente. Ele faz parte do Comitê de Cultura da Paraíba. Esse primeiro slide que eu botei aí, certo? Então, é outro lugar também. Quem estiver anotando, anota também, por favor, certo? Balaio Cultural, certo? O Balaio, ele é aqui de João Pessoa, começa aqui, Joana Alves. Mas ele se estendeu, ele está em todo o estado. Tem escritórios, vamos dizer assim, certo? Do comitê, que vai ajudar, inclusive, a escrever projetos. Então, vocês agora, com essa informação que vocês têm aqui, vocês podem ir no Balaio Nordeste da cidade de vocês, ou do mais próximo, e dizer, já tenho uma ideia, eu já tenho mais ou menos uma noção, eu estou precisando dessa ajuda. Eles escrevem os projetos, certo, gente? Então, não esquece que eles é um parceiro, certo? Muito massa. E outro, segue lá no Instagram, fique esperto lá nas páginas, porque eles inclusive, estão dando muitas oficinas de elaboração de projetos. Então, com várias pessoas, então, são mais informações,
certo? Então, e outra, eles têm um canal que fica gravado deles, então a gente pode assistir, certo? Algumas oficinas que estão produzindo. Então, esse primeiro é Balaio Nordeste, o segundo é o da Secult, certo? Agora, só lembrando que a Secult, você tem que abrir, são vários. Só tem o PNAB, não. Se você olhar mais embaixo, você vai encontrar esse outro, que é o ICMS Cultural. ICMS Cultural é muita grana também que está rolando lá. E rola para pessoa física. Esse dá bem, que você tem a oportunidade também de pegar. Certo? Então, são esses principais canais. A gente, como eu falei, né? Esse workshop mais assim, para dar um estalo. Onde estão, certo? As oportunidades, o que a gente pode fazer primeiro? Então, só relembrando aqui, primeiro passo, como quem não tem o portfólio, faça o portfólio. Segundo, separa esses documentos. Sim, já bota em PDF. Tem outra coisa aqui importante que eu anotei aqui, que é o seguinte, tem Lei Rouanet também, sabe? As ferramentas, tá, gente? Câmera Scan. Quem não tem, baixa esse aplicativo. Esse aplicativo é o seguinte, você tem um documento aqui, você só tira a foto e já ele transforma em PDF. Certo? Então, é muito bom, porque geralmente esses documentos eles pedem PDF. Só outra dica de aplicativo para escanear também, tem o Google Drive, né? Porque geralmente já é nativo do nosso celular, né? Para quem sofre com memória cheia do celular, enfim. O Google Drive, ele tem essa opção, né? Então, quando você abre, tem um maisinho, geralmente do lado inferior direito, e aí tem a opção digitalizar. Aí ele digitaliza tanto foto quanto em PDF. E aí você pode salvar. Tem agora essa função. Você pode salvar numa pasta dentro do Google Drive da sua conta, né? Já com o nome de editais. E deixar lá a documentação toda salva, né? Então tem documentações que elas não vão perder a validade. E aí você já pode deixar lá aquela pastinha com o documento já separadinho. Isso é bem importante, deixar tudo já separadinho, né? Isso. Em uma página, ou né, num lugarzinho. Mas se quem não souber, porque assim, existe muita dificuldade tecnológica. Eu digo isso por mim, né? Eu sofro pra caramba, gente. Entendeu? Eu sofro, você não tem noção. Então, assim, como eu uso no celular, então para o celular o câmera scan, ele é ótimo. Mas aí tem que usar as outras oportunidades e possibilidades, o máximo possível. E essas ferramentas, você lembra que eu falei da escrita? Então, assim, o principal, como eu disse, ele vai achar ChatGPT já morreu. Não morreu nada, cara. Ele tá lá ajudando pra caramba, inclusive ele vai criando uma memória ali, uma inteligência do que você já vai falando. Não, ele vai lhe ajudar a escrever, certo, gente? Então, a gente tem uma ideia, joga ali, ele já vai melhorar a sua escrita, vai tirar ele de português. Então, vamos usar assim. Lua, não sei o que eu escrevo lá na minha meta. Bota lá o ChatGPT, entendeu? Que ele vai te ajudar. Às vezes, se você não quiser botar, colar e copiar, porque às vezes tem parecerista que já tem essa noção, mas eu acho que eles não contam isso, porque é uma ferramenta para isso, entendeu, gente? Então, o professor da universidade pode não querer que o ChatGPT, agora, parecerista, não, pelo amor de Deus, entendeu? Então, ChatGPT, Canva, Google Gemini, ou Gemini, é a mesma coisa, bota lá no Google, em vez de você botar ChatGPT, você bota Google Gemini, tá escrito aí, né? Pode falar Gemini. É a mesma coisa, é uma inteligência artificial para texto, para imagem, para várias coisas, tá, gente? E o quê? Vamos lembrar de botar os documentos em PDF. Agora tem um negócio, só uma dica. Nesses editais, quase todos, você só pode colocar um arquivo que ele só tem até 10 MB. Então, o que é que você vai fazer? Você vai usar o I Love PDF, você vai comprimir, juntar PDF. Às vezes vai entrar, não tem memória, muito pesado, sei lá, e vai dar errado na hora de botar o documento. Acontece isso. Hoje eu passei o dia todinho aqui tentando ajeitar um negócio para isso. E aí você vai fazer o quê? Usar I Love PDF e você vai diminuir, comprimir que vai diminuir aquele arquivo, e aí ele entra no sistema, certo? E é isso, pessoal. Um beijo, obrigado pela presença. Tá bom. Obrigada, Lua, foi maravilhoso. Inclusive, eu que já elaboro edital, né, já fui contemplada em alguns, me deu muitas ideias, assim, que eu nem imaginava, né, nem sabia. Mas foi muito bom, assim, espero também que quem está aqui tenha gostado. Eu só queria complementar em relação às ferramentas de inteligência artificial.
O Gemini você pode usar tanto no navegador, mas também pela mensagem de texto do seu celular. Né? Descobri, tentando entender, eu fiz, como é que usa essa que eu vi aqui no computador? Mas aí você vai lá na mensagem de texto, tem um íconezinho que é um balãozinho do lado, aí ali é o Gemini que você ativa, aí você fica tipo enviando SMS e ele respondendo para você. E uma outra é o Microsoft Copilot, que você pode escrever lá na busca do WhatsApp, Microsoft Copilot, e aí ele aparece como se fosse um contato. E aí você fica também conversando com ele, não precisa baixar aplicativo nem nada. Que legal, sabia não. E aí você fica conversando como se fosse um contato de uma pessoa.